noite, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Juízes. Livro dos Juízes. Juízes capítulo 2. Vamos ler, não todo o capítulo, mas uma boa parte dele. Vamos ler a partir do versículo 8, capítulo 2, a partir do versículo 8, indo até o final, e depois vamos lá para o capítulo 6. Daqui a pouquinho a gente fala os versículos do capítulo 6. Juízes 2, versículo 8 em diante. Os irmãos acompanhem. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Vamos para o capítulo 6, de 1 a 10. Juízes 6, 1 a 10. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor,
Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Senhor, abençoa a porção da Tua palavra, lida para nossa edificação nesta hora. Fala-nos, porque queremos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz e praticar os Teus ensinos. Fica, Senhor, conosco e que o Teu Espírito Santo esteja nos iluminando a mente e o coração. Amém. A princípio, nós pensamos de trazer hoje para a igreja uma mensagem sobre a vitória de Gideão, que basicamente está narrada no capítulo 7 aí do livro de Juízes. Entretanto, para a gente falar sobre a vitória de Gideão, a gente precisaria falar um pouco dos antecedentes que levaram Gideão àquela missão e àquela vitória. Para a gente entender, de fato, o contexto. A gente tem que ver os textos anteriores e até mesmo a vitória de Gideão, ela não ficou parada e descrita aí no capítulo 7. Mas no capítulo 8 também há uma outra consequência da vitória de Gideão. Não tão boa como a consequência que está no capítulo 7. Então nós chegamos à conclusão que a gente não podia simplesmente falar aos irmãos da vitória de Gideão sem abordar os trechos anteriores e até posteriores ao capítulo 7, que fala da vitória de Gideão. Assim, nós pensamos em trazer algumas mensagens para a igreja baseadas nesse período aqui, em que o Senhor levantou Gideão para dar a vitória sobre os midianitas. A gente vai entender melhor se nós primeiro nos aplicarmos a entender o contexto da vitória de Gideão, por que ele precisou fazer aquela missão, e vamos perceber também os antecedentes e as consequências posteriores. Nós sabemos que o período dos juízes foi um período muito difícil para o povo de Israel. E ele não foi um tempo pequeno, não. Basicamente durou aí por volta de uns 300 anos. E é aquele período que basicamente nós observamos aqui, Moisés não entrou na Terra Prometida, mas foi liderado o povo de Israel por Josué. Josué ficou algum tempo ali, dando algumas vitórias para o seu povo e sendo usado para orientar o povo para se manter nos caminhos do Senhor, para se também manter na obediência à lei do Senhor. Só que o texto nos fala aí no capítulo 2 que finalmente Josué tinha morrido com a idade de 110 anos.
E com Josué também foi morrendo toda aquela geração dos que entraram na terra de Canaã. Agora uma nova geração se levantava. E o escritor aqui do texto, ele nos fala que essa nova geração já não tinha o mesmo compromisso com Deus da geração anterior. Eles não tinham observado, visto os feitos de Deus como as gerações anteriores. E como eles estavam assediados por povos inimigos, nações inimigas, com cultos pagãos, idolátricos, com divindades falsas, pagãs, então o povo de Israel, os filhos de Israel, começaram a receber uma influência muito grande destes cultos pagãos, dessa idolatria toda, e foram se afastando do Senhor. Então, esses 300 anos acontecem basicamente dentro dessa perspectiva. O povo começava a se afastar da lei do Senhor, do caminho do Senhor, da vontade do Senhor. Deus não mais abençoava o seu povo, como ele já havia falado para Moisés e também para Josué. Enquanto o povo estivesse obedecendo a sua palavra, a sua lei, enquanto estivesse evitando a idolatria ou o paganismo, Deus era e seria sempre com o seu povo. Mas se o seu povo desobedecesse, seguisse falsos deuses, praticasse o paganismo, então o Senhor, pelo contrário, não o abençoaria e até usaria daqueles povos inimigos para disciplinar a vida do seu povo. Justamente então é isso que nós vamos perceber que acontece durante todo esse período dos juízes, um período aí de mais ou menos 3 séculos, como a gente já disse. E nós podemos dizer basicamente que acontecia geralmente estas situações. O povo fazia o que era mal diante do Senhor, provocava o Senhor a ira, Deus pesava a sua mão sobre o povo, além de não abençoar, ainda colocava inimigos para dificultar a sua vida. Aí o povo então suportava aquele aperto, aquela angústia, aquelas dificuldades todas, aquela opressão. De repente, eles lembravam do Deus de Israel, com quem eles não tinham tanta afinidade assim, ou tanto conhecimento assim, mas lembraram da história do povo, dos antepassados, e de repente começavam a clamar ao Senhor. O Senhor ouvia o clamor dos seus filhos e respondia, levantando um juiz para os libertar. Aliás, nós deveríamos entender muito mais aqui os juízes, não como julgadores do povo, mas como libertadores do povo. Porque o que nós podemos observar aqui no livro de Juízes é que talvez até o próprio nome poderia ser um pouco mudado. Eu vejo que o texto aqui todo do livro pode nos mostrar que um título mais apropriado seria Os Juízos de Deus e os Livramentos de Deus. Juízos e livramentos. Porque às vezes a gente pensa que juízes são pessoas que se levantaram ou foram levantadas por Deus simplesmente para julgar o seu povo. Não, na verdade, os juízes foram levantados para mostrar ao povo que eles estavam sob o julgamento de Deus, mas se eles se arrependessem, se eles se voltassem para o Senhor os libertaria da opressão. O Senhor lhes daria a vitória sobre aqueles inimigos todos. É basicamente esse o contexto do livro de Juízes. E nós vamos observar que Deus foi levantando diversos juízes em diversos tempos. Porque quando o juiz estava ali no posto e dava libertação para o povo, havia paz por uma certa época, por alguns anos. Depois aquele juiz falecia, o povo voltava para a prática das coisas que Deus não aprovava, não aceitava. O peso da mão de Deus vinha de novo, eles clamavam, depois Deus suscitava, levantava um outro juiz e ia nesse círculo vicioso. Então, isso acontece o tempo todo aqui no livro dos Juízes,
que poderia chamar livro dos juízos e dos livramentos de Deus ao seu povo. Mas nós vamos começar hoje, a primeira parte desse nosso estudo, dessa nossa exposição sobre estes capítulos de Juízes. Não dá para a gente falar sobre a vitória de Gideão sem pensar nesse contexto abordado no capítulo 2. Não dá para nós falarmos da vitória de Gideão sem a gente analisar esse capítulo 6, depois observar mais detalhadamente o capítulo 7 e até aquilo que é narrado no capítulo 8. Então, como a gente percebeu que era muito material, muitos textos, nós entendemos que a gente não deveria privar a igreja desse aprendizado. E por isso nós vamos tratar em diversas mensagens esses capítulos que nós estamos nos propondo aqui no livro dos Juízes, focando principalmente naquele período de Gideão. Então vamos pensar um pouquinho na vitória de Gideão, mas primeiramente pensando na necessidade dessa vitória. Que vitória o povo de Israel estava precisando? A vitória sobre os midianitas. Logo aí, no comecinho do capítulo 6, deixa a sua Bíblia aberta para a gente acompanhar, nós percebemos então que por causa de Israel ter feito o que era mal perante o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos de opressão, 7 anos de penúria, 7 anos de escassez, 7 anos de falta de alimento, de falta de rebanhos, 7 anos de um tempo muito duro e muito rígido para o povo de Israel, para os filhos de Israel. Quem eram esses inimigos? O texto aqui fala principalmente os midianitas. Mas não eram só os midianitas que Deus usava contra o seu povo para disciplinar o seu povo e trazê-lo de volta à sua presença, à sua comunhão e à sua verdadeira identidade como povo de Israel, como povo de Deus. Nós observamos aqui que também os amalequitas e até alguns outros povos do Oriente foram usados para disciplinar o povo de Deus. Por que eles foram então disciplinados? Por causa justamente dos desvios, por causa da desobediência ao Senhor, às suas leis, à sua palavra, e também por causa do abandono do Senhor. Literalmente, o seu próprio povo estava abandonando o Senhor, fazendo o que era mal perante o Senhor. E conforme nós lemos no versículo 10 aí do capítulo 6, este povo não estava dando ouvidos à voz de Deus. Então, por causa disso, veio basicamente esse povo inimigo assediar Israel, invadir as suas terras, trazer opressão, destruição, saquear, pilhar os seus alimentos e toda sorte de coisas ruins para o povo de Israel. E nós lemos aí que este povo seguiu aos Baalins e também passou a cultuar Baal e Astarote. Baalins é o plural de Baal. Baal era o deus cananeu, o deus da fertilidade, o deus do sol, o deus da chuva, o deus da colheita. E as nações ao redor de Israel entendiam que Baal seria um deus que traria bênção, que traria fartura, que traria abundância, porque ele mandaria o sol no tempo certo, mandaria a chuva no tempo certo, ele daria e traria fertilidade para as colheitas, fertilidade no rebanho e até fertilidade para as famílias, e por isso aqueles povos inimigos tinham uma preferência muito grande por esse Deus, por essa divindade chamada Baal. E os Baalins eram réplicas de Baal, pequenos ídolozinhos de Baal que eram então colocados em diversos lugares. Então o povo de Israel começou a seguir a Baal, aos Baalins, que eram
aquelas réplicas, aquelas miniaturas de Baal, e Astarote. Astarote também era uma das divindades preferidas dos cananeus, uma deusa dos cananeus. E, via de regra, ela atuava juntamente com Baal, para dar todos aqueles benefícios que aqueles pagãos entendiam ou supunham que dessem para as suas colheitas, também para as suas lavouras, para as suas famílias, para os seus rebanhos. E o pior que quando vinha a seca, não vinha a chuva, ou quando o sol era muito forte e trazia prejuízos para a colheita, escassez, o que aqueles povos pagãos faziam? Ofereciam sacrifícios humanos para Baal. Pegavam geralmente o primogênito da casa e sacrificavam, colocando fogo naquele filho para sacrificar a Baal, e entendiam que com isso eles estavam aplacando a ira de Baal sobre aquele povo. E nós entendemos que até os filhos de Israel chegaram a fazer isto, sacrificando filhos para Baal, pessoas humanas para Baal. Então, esses desvios, essa desobediência, esse paganismo, essa idolatria, fez com que o Senhor, então, mandasse consequências para a vida do seu povo. Nós todos sabemos que o pecado sempre trará consequências para a vida do povo de Deus. O pecado sempre vai trazer o juízo do Senhor, a disciplina do Senhor. E é claro que a disciplina do Senhor, ela tem que ser entendida no contexto que a sua palavra de fato nos ensina. O Senhor nos disciplina porque Ele nos ama. O Senhor nos disciplina porque Ele quer nos dar uma oportunidade de arrependimento. O Senhor nos disciplina de alguma forma porque quer que nós cheguemos a reconhecer os nossos desvios, as nossas transgressões. E por isso, Deus fazia com que, através daqueles povos pagãos, o seu povo fosse disciplinado com relação aos seus pecados, mas com um propósito benéfico, positivo, de trazê-los ao reconhecimento do pecado, da transgressão, ao arrependimento e ao retorno ao serviço do Senhor e ao culto verdadeiro ao seu Deus, o nosso único e poderoso Deus. Provocaram a ira do Senhor, diz aí o texto, essa ira do Senhor se acendeu contra Israel, e Deus o entregou nas mãos daqueles povos inimigos que os espoliavam, os pilharam e também traziam toda sorte de consequências nefastas para as suas terras, para os seus rebanhos, para as suas propriedades, de sorte que o povo de Israel começou a ter a necessidade de cavar buracos, cavernas, para esconder alimentos, suprimentos, porque caso contrário, eles morreriam de fome, dados o ímpeto com que o povo vinha contra os filhos de Israel. No capítulo 6, aí, versículo 3 até o 5, a gente observa aí que os midianitas, eles vinham contra Israel cada vez que Israel semeava. Então tem aquela época anual da semeadura. Então, nesses 7 anos, quando chegava a época da semeadura, os midianitas já se levantavam e iam contra os filhos de Israel. Cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então, ali não era só com aquilo que se semeava. Semeou, vamos lá e vamos atrapalhar aquela semeadura para que Israel não tenha colheita, e não tendo colheita, eles fiquem mais fragilizados e aí a gente os destrua. Essa era a estratégia. E não somente eles provocavam a perda
da semeadura, mas também pegavam os seus rebanhos, ovelhas, bois e jumentos. Versículo 5, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. O que os midianitas usavam muito, e também os amalequitas, era essa arma tecnológica da época, que eram os camelos. Eles podiam viajar por longos períodos e não tinham necessidade, basicamente, de alimento ou de água por vários e vários dias. Então, eles estavam muito mais fortes do que os filhos de Israel, que não possuíam esses camelos. E entravam na terra para a destruir. Então, não era só lá para roubar o que eles tinham de alimento, mas era também para destruir toda a tentativa deles semear para que a terra pudesse produzir. Então, isso dá para a gente imaginar que no primeiro ano era difícil. No segundo, a dificuldade aumentava. No terceiro, no quarto, no quinto ano, piorava mais ainda a situação. Quando chega no sétimo ano, Israel não aguenta mais, não suporta mais. E sobrevivia porque alguns ali cavavam aquelas covas, aquelas cavernas, escondiam alimentos. É por isso que quando a gente chegar aqui no chamado de Gideão, nós vamos perceber que Gideão não estava malhando o trigo na eira, mas ele estava no lagar. Lagar é onde se trabalhava com as uvas, pisavam as uvas, para que se pudesse produzir o vinho ou mesmo o suco de uva. E por causa dos midianitas, a gente vai entender que até o Gideão aí teve que ser precavido e trabalhar com o pouco de trigo que a sua família tinha, em termos de colheita, para não perder aquele precioso fruto da terra, mais escondido ali dos midianitas. Isso a gente vai perceber quando nós analisarmos o chamado de Gideão. Israel ficou muito debilitado, diz versículo 6, com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então aqui nós chegamos nesse segundo momento. Primeiro momento, a necessidade da vitória. Qual era a vitória que aquele povo estava precisando? O livramento dos midianitas, o livramento daqueles povos inimigos. E por causa da escassez, por causa da opressão, por causa da miséria, por causa da angústia, por causa do sofrimento, então este povo começa a clamar ao Senhor. E muitas vezes nós também clamamos ao Senhor por vitórias das nossas vidas. Algumas vezes nós temos também inimigos que nos sobrevêm. E alguns inimigos, eles estão dentro de nós mesmos, na nossa mente, no nosso coração. Hoje nós não vamos ter midianitas ou amalequitas nos cercando e tirando o que nos pertence, mas nós vamos ter outros institutos, outras pessoas e até práticas nossas mesmas que serão inimigos e inimigas nossos. E nós temos que ter vitória sobre os nossos inimigos, sejam quais forem, exteriores a nós ou mesmo interiores, no nosso coração, na nossa mente. Tendo os filhos de Israel, versículo 7, clamado ao Senhor por causa dos midianitas. Então aqui há o clamor para Deus por parte do seu povo. Aqui o texto não nos registra, basicamente, quem ou quais os filhos de Israel que resolveram clamar ao Senhor. Talvez houvesse ali entre os filhos de Israel um bisneto de alguém que era temente a Deus, ou um sobrinho de alguém que tinha sido temente a Deus, alguém que tinha ouvido as histórias dos antepassados, ou alguns que tinham tido mais acesso à lei de Moisés e ao registro de Moisés sobre a constituição do povo de Deus, as vitórias de Deus para a vida do seu povo. O fato é que este povo esses filhos de Israel começam
a sentir que precisavam voltar para o Senhor. E só o Deus de Israel é que poderia lhes dar a vitória ou o livramento sobre os seus inimigos. Então, alguns ali em Israel, creio, foram tocados, foram sensibilizados pelo próprio Deus para clamarem ao Senhor. E a gente vai aprender pela palavra de Deus sempre esta lição. Nós nos voltamos para Deus porque Deus está sempre se voltando para nós, interessado, preocupado, querendo de fato o nosso bem. Se nós somos seus filhos, se nós pertencemos ao seu povo, Ele há de trabalhar no nosso coração quando nós nos desviamos para nos trazer novamente a sua comunhão, a sua presença. Então, esse clamor começa quando Deus toca no coração e na mente de alguns dos filhos de Israel, justamente para que façam esse clamor. E nós também podemos pensar aqui na compaixão de Deus. A gente viu lá no capítulo 2 que Deus, quando este povo clamava, Ele se compadecia dos gemidos desse povo, do clamor desse povo. Ele percebia o aperto, ele percebia a angústia, ele percebia a opressão. E Deus tinha de fato um coração, e tem de fato um coração compassivo, e o texto aí do capítulo 2 nos revela que uma das razões para este povo clamar ao Senhor era justamente por causa da compaixão de Deus. Deus se compadecia, por isso tocava nos seus corações para que o buscassem, para que clamassem a Ele. E nós podemos também analisar aqui nesse texto que isso aconteceu no período de todos os juízes que foram sendo levantados. Alguém disse, olha, nós estamos passando esse aperto e isso não é novo na vida do nosso povo. Olha, lá no tempo de Otiniel aconteceu isso. E quando os nossos antepassados tinham se afastado do Senhor, houve também opressão. Mas o povo clamou ao Senhor e Deus levantou Otiniel e libertou eles dos cananeus. Olha, isso também aconteceu no período de Eude. Também houve um afastamento, um desvio do Senhor. E esse povo clamou ao Senhor e Deus levantou Eude, que os libertou também, os livrou daqueles inimigos. Também isso aconteceu no tempo de Débora. Foi levantada também como juíza para libertar o povo de Israel, que também tinha se desviado e precisava voltar à comunhão do Senhor. Então, Deus toca no coração de alguns para que clamem e ainda usa de compaixão para com os seus filhos, porque o nosso Deus, Ele é apresentado na sua palavra como um Deus compassivo. Ele exerce compaixão para com o seu povo, Ele exerce compaixão para com os seus filhos. Outra virtude que Deus possui no seu ser, no seu caráter, é a virtude da bondade. E o apóstolo Paulo fala também que o que leva o pecador ao arrependimento é a bondade de Deus. Foi pela bondade de Deus que nós fomos levados ao arrependimento dos nossos pecados. Foi pela bondade de Deus que nós fomos alvos da sua graça, do seu perdão, da sua salvação em Jesus Cristo. A bondade de Deus, ela nos leva, ela nos conduz ao arrependimento, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. E ele fala, se você tem agora um relacionamento com Deus, se você tem agora a presença do Espírito de Deus habitando na sua vida, se você tem certeza da sua salvação, da sua vida eterna, isso se deve à bondade de Deus, porque foi a bondade de Deus que te conduziu ao arrependimento. E aqui não foi diferente, a bondade de Deus leva o seu povo a se arrepender, a reconhecer os seus desvios, para que pudesse voltar novamente à comunhão com Deus. Também nós observamos aqui o dom da misericórdia. Deus é misericordioso e a miséria dos seus filhos sensibilizou, tocou o seu coração.
E por isso ele não ficou estagnado, ele não ficou inerte diante do clamor do seu povo, mas ele, de fato, deu resposta. E ele suscitou alguém para libertar o seu povo daquele jugo, daquela situação de opressão. E nós devemos pensar também que o Senhor, conforme a palavra dele nos fala, que ele nunca pode negar-se a si mesmo. Se ele havia prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, a nação de Israel, ao povo dele, que ele haveria de ser um Deus compassivo, misericordioso, bondoso, que haveria de preservar o seu povo e cumprir na vida do seu povo aqueles propósitos, até mesmo com a vinda do Messias e a salvação de todos os seus eleitos, então o Senhor não deixaria de praticar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, tocando no coração dos filhos de Israel para que houvesse reconhecimento do pecado e o retorno à sensatez e à comunhão com o Senhor. E por causa dessa bondade, dessa misericórdia, dessa compaixão e dessa fidelidade, Deus interveio em favor do seu povo. Ele não destruiu e não deixou que ninguém destruísse o seu povo nos dias de Abraão, nos dias de Isaac, nos dias de Jacó. Observamos que a estratégia da venda de José para os mercadores ismaelitas e ele ter parado lá na casa de Potifar, servo do faraó do Egito, então nós observamos que já era uma estratégia ou um recurso que o Senhor usou depois para preservar o seu povo num momento de escassez de alimentos. Quando José fez com que o Egito todo prosperasse, porque em tudo que José colocava a sua mão, Deus o fazia prosperar, porque ele era um homem segundo o coração de Deus também, fiel, íntegro, responsável, e que sabia que Deus tinha um propósito para a sua vida, e ele não haveria de negar o Senhor na sua vida. E depois, através de José, o povo de Israel foi acolhido no Egito. Mas o que era bom no começo se tornou escravidão depois, e houve opressão, mas Deus levanta Moisés. E quantas vezes o povo de Israel ali na caminhada do deserto até Canaã foi livrado do Senhor de ser destruído. E algumas vezes até o Senhor quis destruir o seu povo, tal era a rebeldia e a incredulidade. Mas o coração manso e intercessor de Moisés era ouvido nas suas orações, nos seus clamores, e Deus então preservava a vida do seu povo. Senhor, mas o Senhor é um Deus fiel. Se o Senhor prometeu que iria colocar o seu povo numa terra prometida, numa terra de Canaã, que emana leite e mel, se o Senhor destruir o seu povo, deixar o seu povo ser destruído aqui no deserto, como é que vai ficar o seu nome diante dos outros povos? E por amor ao seu nome, por fidelidade às suas promessas, Deus preservou Israel o tempo todo. E ali na terra de Canaã também estava preservando o seu povo. Por isso é que Deus se manifestava. Não é que o povo, de fato, sozinho se arrependia, sozinho buscava o Senhor, sozinho se libertava dos inimigos. Não, a ação de Deus é contínua, é constante, é permanente na vida do seu povo, e Ele usou muito os povos pagãos para disciplinar o seu povo e trazê-lo novamente à sua presença e à sua comunhão. Vamos pensar um pouquinho na resposta do Senhor. Vimos então sobre a necessidade da vitória. O povo precisava de vitória sobre os seus inimigos. No caso aqui, os midianitas e alguns amalequitas. Cerca de 135 mil pessoas que estavam ali dispostas a acabar com o povo de Israel naquela época. Esse povo então clama ao Senhor porque a opressão e a angústia era muito grande, a pobreza, a miséria. Deus ouve o seu povo e vai dar resposta para o seu povo. E nós sabemos que
as orações que nós fazemos ao Senhor, elas sempre são ouvidas pelo Senhor. E sempre tem resposta do Senhor para as nossas orações. Se a gente observar Davi, em alguns salmos, ele mostra a crença, a convicção que tinha, que Deus sempre ouvia o seu clamor, a oração que ele colocava diante do Senhor. Lá no Salmo 3, em determinado momento, Davi diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. No Salmo 4, o Senhor me ouve quando clamo por ele. No capítulo 6 de Salmos, ele diz assim: o Senhor acolhe a minha oração no dia da minha angústia. Clamo ao Senhor porque ele me responde. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Então, o clamor chegou até os ouvidos do Senhor e o Senhor lhes deu a resposta. Versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Deus se usou também, Deus se valeu também, Deus usou também a figura dos profetas. O profeta era aquela pessoa que vinha com uma mensagem de Deus para o seu povo. Ele fazia esse elo, essa intermediação. O que Deus queria dizer para o seu povo, ele fazia através de um profeta que ele levantava. E é claro que durante aqui o Velho Testamento, nós temos diversos profetas que foram levantados por Deus, mas nós também temos muitos falsos profetas que vinham trazer palavras que não eram do Senhor para o seu povo. Mas aqui o Senhor levantou um profeta no meio ali do povo de Deus, e esse profeta comunicou as palavras de Deus. Olha, o que o Senhor está dizendo para vocês ou para nós, é que nós nos desviamos dos seus caminhos, é que nós fizemos o que era mal perante o Senhor. O Senhor está dizendo que nós estamos sofrendo essa opressão porque Ele deixou de nos abençoar por causa do paganismo, por causa do culto idolátrico, porque nós o deixamos e passamos a seguir e a servir Baal e aos Balins e a Astarote. E Deus então foi provocado na sua ira, e por isso Ele colocou estes povos inimigos para nos trazer opressão, miséria, escassez. E aí o Senhor fala através desse profeta: foi eu que libertei vocês do Egito, foi eu que trouxe vocês para essa terra, foi eu que também expulsei de diante de vocês os povos inimigos, alguns povos inimigos que estavam aí. Outros eu não expulsei, porque eu sei que eu haveria de ter necessidade de usá-los para disciplinar vocês algum dia, que é o que está acontecendo agora. Foi eu que disse para os seus antepassados, para vocês não temerem, não adorarem, não cultuarem, não servirem os deuses pagãos desses povos. Mas vocês não obedeceram à minha voz. Por isso estão passando por essa situação. Por isso estão sofrendo essa opressão. Mas basicamente, o Senhor vai mostrar através desse profeta que o clamor foi ouvido, que as orações seriam atendidas, Deus levantaria o juiz Gideão para dar livramento ao seu povo, e isso nós vamos observar num outro momento, numa outra mensagem, quando nós observarmos mais o chamamento de Gideão. Como foi o chamamento de Gideão? O que Deus viu em Gideão para constituí-lo como libertador. Nós vamos perceber que Deus começa a trabalhar na vida do seu povo, limpando o que estava na casa do próprio Gideão. Ali era um centro de culto para Baal. Havia altar de Baal ali no terreno da casa do pai de Gideão. O pai de Gideão, Joás,
estava muito comprometido com o culto a Baal. E Deus vai justamente escolher o filho de Joás, que tinha um altar de Baal, que tinha um poste ídolo ali no seu quintal. Ele vai trabalhar justamente a partir daquele centro de idolatria e de paganismo para libertar através de Gideão, que não estava comprometido com o culto a Baal, e por isso Deus se valeu dele para trazer libertação para o seu próprio povo. Mas o que fica aqui neste primeiro momento da nossa mensagem, da nossa meditação, é que, de fato, nós também, algumas vezes, sofremos com inimigos que podem ser de diversa natureza, de diversas possibilidades, de diversas circunstâncias, pessoas, sentimentos, emoções, práticas, comportamentos e, algumas vezes, desvios. Deixar o compromisso do Senhor para termos outro tipo de compromisso por aí afora. Então, isso tudo pode ser, de fato, usado, né, como coisas que desagradam ao Senhor, e Deus certamente vai nos disciplinar, porque Ele quer que nós reconheçamos a nossa falha, o nosso desvio, e possamos clamar a Ele pelo perdão, e para que Ele possa nos dar aquelas vitórias que nós precisamos. O povo de Deus precisa também de vitórias. Você e eu também precisamos de vitórias em diversas áreas da nossa vida. Mas as vitórias só virão se de fato nós estivermos agradando o Senhor, estivermos comprometidos com os ensinamentos do Senhor, com a palavra do Senhor, com a obediência ao Senhor. Porque esse livro dos Juízes, que nós poderíamos chamar de livro dos juízos de Deus e dos livramentos de Deus, nos faz, de fato, aprender essa lição, essa máxima. Sempre que nós estivermos na comunhão do Senhor, vamos contar com as bênçãos do Senhor. Sempre que nós estivermos nos afastando ou desviando do Senhor, nós vamos ter a disciplina do Senhor. Mas, graças a Deus, nós sempre seremos objetos do amor de Deus. Aliás, isso nós sabemos, porque já conhecemos não só o Velho, como também o Novo Testamento, e Novo Testamento significa que nós somos o povo, não da velha aliança, não o Israel geográfico ou físico do Velho Testamento, mas nós somos o novo Israel de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi alcançada pela graça de Deus em Jesus, que foi perdoada e libertada dos seus pecados, mas que também precisa perseverar no caminho do Senhor Jesus, na graça do Senhor Jesus, na obediência dos ensinamentos de Jesus e dos seus apóstolos, conforme nós encontramos também aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança. Que Deus nos abençoe e que essas meditações que vão se seguir sobre a vitória do povo de Deus nos dias de Gideão possam ser assimiladas e também absorvidas e praticadas no nosso viver enquanto cristãos neste mundo para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Amém. Vamos ficar em pé. Uma última oração e a bênção apostólica. Vamos pedir à igreja também que esteja orando pela Dona Alia e Dona Hélia. As nossas irmãs, elas estão se tratando de pneumonia. Parece que ali uma foi ajudar a outra e acabou. Tá. Seu nome? Jaime, né? Tá bom, Jaime. Vamos orar por você, viu? Obrigado pela sua presença aqui conosco. Então, orar pelo Jaime, pela Dona Alia, Dona Hélia. A gente esteve com ela ontem à noite lá, com elas. E felizmente, graças a Deus, a providência divina, o filho da Dona Hélia estava lá nesses dias que elas estavam ruins, né, da saúde, e ele pôde levá-las ao médico, ao pronto-socorro, e elas estão sendo tratadas, já estão melhores, mas ainda sem possibilidade de estarem conosco. Vamos orar pela recuperação delas também. Senhor nosso Deus,
nós agradecemos ao Senhor porque pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pela tua graça, nós temos sido contemplados, ó Pai, com a bênção de pertencermos ao Senhor. Somos imperfeitos, somos falhos, mas através de Jesus, o Senhor nos dá o perdão, a salvação, o dom da vida eterna. Ajuda-nos, ó Deus, a como filhos do Senhor, te agradar na nossa vida, em cada dia do nosso viver neste mundo. Jesus disse que nós devemos ser sal da terra, que nós devemos ser luz do mundo. Ó Deus, nós temos que exercer a nossa influência cristã onde o Senhor nos colocar. Ajuda-nos, ó Pai, para que isso possa acontecer e a luz do conhecimento de Deus esteja sendo refletida na nossa vida. Nós não temos luz própria, mas nós temos Jesus, que é a luz do mundo, e nós podemos refletir o brilho da luz de Jesus na nossa vida. Mas para isso, nós temos que estar em comunhão contigo. Para isso, nós temos que estar isentados das transgressões, das iniquidades, daquelas coisas que te desagradam, que entristecem o teu Espírito Santo. Ó Deus, nós não sabemos, às vezes, nem quais são os nossos inimigos próprios, ó Pai. Alguns é fácil a gente identificar, porque estão diante de nós as atrações do mundo, estão diante de nós as inclinações da carne, estão diante de nós os tropeços, as tentações, mas a Tua palavra fala que o nosso coração também é uma fábrica de ídolos, e ele pode colocar no lugar que pertence ao Senhor outra prática, outro interesse, outra atração, e qualquer coisa na nossa vida que ocupe o teu lugar, a centralidade de Jesus, é basicamente uma idolatria. O Senhor nos livre destas práticas, ó Pai. É claro que nenhum de nós vai se curvar diante de um ídolo material, físico. Nós não faremos isto, mas isso não significa que nós não possamos idolatrar certas atrações, certos interesses, certas coisas, ó Pai, que estão diante de nós. Dá-nos, ó Pai, o livramento sobre todos os inimigos que perturbam a nossa comunhão contigo e atrapalham também o nosso testemunho cristão. Agora nós queremos colocar diante do Senhor a vida do Jaime. Ó Deus, o Senhor conhece o coração dele. O Senhor conhece as suas lutas, o Senhor sabe quais tipos de vitórias também o Jaime precisa receber do Senhor. E ele está pedindo as nossas orações, porque crê que o Senhor pode de fato ouvi-las e também ajudar-lhe. E eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida do Jaime, que o Senhor possa de fato exercer para com ele a tua bênção, a tua misericórdia, a tua compaixão, a tua bondade. Que o Senhor esteja abençoando ele nos contextos da sua vida, nos seus relacionamentos e na sua vida espiritual também, no seu coração, para que o seu coração seja tomado pela graça de Jesus. Também te peço pela recuperação das nossas irmãs Ália e Hélia. Obrigado porque o Senhor interveio colocando ali o filho da dona Hélia para levar as nossas irmãs ao médico e cuidar do tratamento. E obrigado porque elas já estão melhorando e logo, logo nós queremos vê-las aqui, ó Pai. Abençoa também outros irmãos que estão enfermos, mas, ó Senhor, trabalha no coração daqueles irmãos que não estão aqui por um motivo fortuito, ó Pai. Quem sabe até mesmo por uma omissão, por uma negligência diante do Senhor. Esse dia é um dia que teria que ser separado para nós estarmos em comunhão contigo, ó Pai. E
nós não entendemos, ó Pai, o porquê de tantos irmãos estarem ausentes do culto, esse momento onde nós estamos na presença uns dos outros e diante do Senhor, louvando, adorando, clamando e também sendo edificados pela Tua Palavra. Perdoa, Senhor, as nossas omissões e negligências, abençoe as nossas vidas, abençoe a vida da igreja, as nossas famílias, os nossos lares, os nossos familiares. Abençoa a nossa pátria, as nossas autoridades. Fica, Senhor, conosco no decorrer desta nova semana que o Senhor nos concede. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam. Amém.